A guerra no Oriente Médio avança. O governo dos Estados Unidos já foi alertado sobre uma nova troca de fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. E vai enviar tropas norte-americanas ao Oriente Médio, onde já há mais de 4.000 soldados atuando nas bases. Ontem, a Embaixada dos Estados Unidos no Líbano pediu aos cidadãos que deixem o país o quanto antes, após Israel lançar um ataque aéreo que já deixa mais de 550 mortos. Cerca de 50 crianças estão entre os mortos. Esse foi o bombardeio mais mortal entre Israel e o Líbano desde 2006. Jess Peixoto, a guerra avança. A cada dia nós trazemos novas mortes, pessoas, crianças, mulheres inocentes que estavam vivas no dia anterior, já não estão mais, novas tragédias familiares. Os reféns sequestrados no dia 7 de outubro de 2023 não voltaram ainda, pouquíssimos retornaram, muitos já morreram. Mães estão sem os seus filhos, outros pais perderam seus filhos, se encontravam naquele ataque do grupo terrorista Hamas. E agora também em Gaza morrem muitos civis, no Líbano estão morrendo muitos civis. E aí, se houver uma invasão no Líbano, qual a sua perspectiva? Eu lembro que em 2006, quando Israel foi expulso do Líbano após ter invadido em 82, os militares fizeram uma avaliação que essa guerra de atrito, meat grinder, não convém ao exército israelense. Por outro lado, o Líbano, o Hezbollah, não é? Faz bombardeios na região norte de Israel. Toda a cidade de Shiriak Simonai está completamente evacuada. 60.000 pessoas já estão em abrigos. Toda a atividade do norte de Israel, inclusive a atividade agrícola, está paralisada. E existe no final, quem são as vítimas? São os civis desta guerra insana que impede o processo de paz. Jess Peixoto, como você vê esta sintonia do horror? A minha máxima solidariedade, tanto às vítimas que acontecem em Israel desde o dia 7 de outubro, com aquele atentado nojento do Hamas, e a minha máxima solidariedade à população libanesa e à população de Gaza, civil, que também é vítima dos desmandos de um homem que está disposto a tudo para ficar no poder e até mesmo a deixar o conflito cada vez mais gravoso para que, por uma lógica de inimigo, as críticas a ele dentro da democracia que é o Estado de Israel fiquem minimamente silenciadas. A pessoa que eu me refiro aqui é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que infelizmente tem levado essa situação a uma escalada que o favorece publicamente. Os protestos a seu governo e até a inação em relação ali ao 7 de outubro, como permitiram aquilo acontecer, o Capês está corretíssimo. Para Israel não compensa uma guerra direta, porque eles têm um dos exércitos mais tecnológicos do mundo. Eles têm forças de inteligência muito bem treinadas. Então, de fato, aquela situação foi diferente de tudo que eles já haviam vivenciado. Agora, o que a gente também não pode normalizar? Nós não podemos normalizar que um Estado tenha as mesmas tratativas que uma organização terrorista. Nada se espera de um grupo terrorista nojento como o Hezbollah. Nada se espera de um grupo terrorista como Hamas. Mas muito se espera de uma democracia e de um Estado reconhecido como Estado de Israel. Então, quando nós olhamos esses últimos ataques, seja as 80.000 ligações ali sem tempo hábil de evacuação que aconteceram nesta última semana, antes dos bombardeios, nós ficamos também horrorizados. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma escalada desse conflito. E a medida da escalada desse conflito vai envolver outros países, vai envolver o Irã. E a cada momento que passa, nós estamos mais perto de um conflito mundial que envolva mais e mais potências naquela localidade, o que vai dificultar a vida do mundo inteiro, em vários aspectos, tá? Até econômico, o petróleo naquela região é um commodity muito forte, mas muito mais do que isso, vai colocar ainda mais tensão no Oriente Médio. Nós não podemos caminhar para isso. O presidente Biden, no discurso dele hoje, também falou sobre cessar-fogo. E cessar-fogo já tem mais de um ano de promessa e ainda não aconteceu. Que as mais variadas forças diplomáticas consigam fazer isso acontecer para que os reféns voltem para casa e para que esses bombardeios, principalmente em áreas civis, tem criança morrendo com pager explosivo, isso é absurdo. Isso não volte a acontecer. Muito bem. Renato Dorgan, democracia, né? Renato Dorgan, sim, isso, né? Veja bem, fontes indicam que os militares, em sua maioria,
desaconselham a invasão ao Líbano, porque, na verdade, são os jovens israelenses saídos dos seus empregos, de suas famílias, colocados em uniformes e treinados, que irão, na verdade, lá. E realmente o Hezbollah gosta de guerras de atrito, porque a vantagem de Israel, que é a sua força aérea insuperável em todo o Oriente Médio, ela fica, de certa forma, aniquilada quando existe. Em Gaza se provou isso. Sim. Então, indaga, quando políticos começam a se meter muito e a opinião técnica das Forças Armadas fica colocada em segundo plano, começam a acontecer esse tipo de coisa. Como é que você vê isso e a possibilidade de uma escalada total dentro do cenário do Oriente Médio? A escalada numa suposta invasão ao Líbano, um ataque ao Líbano, ela é catastrófica para o mundo, ok? Aí enquanto a gente estava falando da Palestina, de Gaza, claro, são crimes humanitários, coisas horrorosas que a gente assistiu, mas a Palestina, como um país organizado, ela tem vários problemas, é um país pobre ali, com vários déficits sociais. Não que o Líbano seja rico, muito pelo contrário, já foi, né? Eu sou neto de libaneses, sou casado com uma neta de libaneses também. O Líbano é uma democracia, né? Embora o Hezbollah domine ali a política local, é a mesma coisa que o PCC daqui a 20 anos ter assento no Congresso, ok? Que não é um negócio, a gente estava conversando isso até no capítulo anterior ali. O Hezbollah era uma organização criminosa que aos poucos foi tomando conta ali. Mas o que o Hezbollah faz? O Hezbollah, ele é fruto daquele problema sociológico local ali. O Líbano é um país que empobreceu demais, né? Que sofre demais com a questão síria e a questão de Israel. E sofre isso daí agora. Agora, tem uma questão geopolítica ali, Israel está de olho no Líbano sempre, né, como sempre. O Líbano é uma saída para o Mediterrâneo, é um paraíso ali de praias bonitas, então tem uma especulação imobiliária real ali. E mexer com o Líbano é mexer com o Irã, e mexer com o Irã é mexer com a Rússia. E aí é uma outra brincadeira, entendeu? O Hezbollah ele é financiado pelo Irã, ele recebe cifras ali em torno de quase 8 bilhões por ano de dólares do Hezbollah, do Irã. Então, aí o conflito vai ficar em outra escala. Evidentemente, o que o Fernando falou aqui é real. O confronto pau a pau ali no chão, na infantaria, seria um massacre, né? Porque o Hezbollah ele é treinado para esse confronto, assim como o Hamas é treinado, assim como o ISIS ali foi treinado. Só o exército russo conseguiu coibir o ISIS por causa desse confronto de infantaria. E a gente sabe que o exército russo ele é muito superior, né? Na infantaria, no chão, né? E outra questão é a questão diplomática, né? Os grandes diplomatas do século XX diziam que se você quiser conversar com os países árabes, você tem que ouvir mais a diplomacia francesa e inglesa do que a diplomacia americana, né? A diplomacia americana é um verdadeiro desastre no Oriente Médio, histórico. Ela não consegue ali, Israel não diplomaticamente, ele faz uma leitura muito equivocada, é uma leitura muito bélica do processo, infelizmente. É um país democrático, um país que tem alas ali muito progressistas, é um país moderno, sem dúvida nenhuma, é uma sociedade que sofreu demais com perseguições ao longo da história, não tenha dúvida, mas que se equivoca demais, o que ela falou aqui, a Peixoto falou, que é muito real. Essa questão do Benjamin Netanyahu é o grande câncer dessa situação toda. Existe uma eleição iminente ali em Israel, ele tem problemas eleitorais graves ali, então ele faz movimentos muito perigosos nesse momento. E pior ainda, a gente tem uma eleição americana daqui a 3 meses, que se tiver um confronto envolvendo Irã, Síria, Líbano, Rússia, Estados Unidos, com o Trump no poder, será um... Eu não quero nem ver, viu? Pelo amor de Deus. Agora, vejam só, Guilherme Mendes, eu estive em Israel visitando e eu posso dizer para você que quase metade da população... Essa é uma foto de uma mãe, o jovem Omer foi sequestrado, ele se encontrava na balada lá, naquela rave, né? Quando o Hamas atacou. Esse menino até hoje não retornou. A mãe já começa a mostrar sinais de perturbação, porque ela já estava bastante perturbada na época, e é a situação também dos parentes dos reféns. E o Hamas fez esse ataque. E agora, essa imagem, preste atenção,
eu ingressei dentro de uma residência em Shiriak Shimoná, que é a cidade que fica mais ao norte de Israel, ali próximo da fronteira com o sul do Líbano, onde está o Hezbollah. E aqui estava um casal jantando e o Hezbollah lançou esse míssil. Então, o Hezbollah já vinha lançando mísseis contra o norte de Israel antes do início desta situação. E veja só, então, um buraco, aí foi aberto um enorme buraco, eu tenho vários vídeos desses, pois posso mostrar que isso não é esse o tema principal. Exatamente, então imagens aqui, pode voltar conosco, eu vou ouvir o Guilherme Mendes. Então, aqui é o seguinte, primeiro, havia uma situação, não digo de paz, porque havia ocupação de territórios por Israel, sobretudo na Cisjordânia, na West Bank, mas havia ali uma certa situação acomodada. Quando teve o ataque do Hamas, ataque terrorista injustificável do Hamas, e ali os bombardeios vindos do Hezbollah. A questão que eu vou falar é o seguinte, Guilherme Mendes, mais da metade da população de Israel deseja a paz, é pacifista, e eu vi vários exemplos de israelenses que se arriscam atravessando até a West Bank, a Cisjordânia, para ajudar agricultores palestinos vítimas dos extremistas que são ali os colonos que ali se encontram. Será que o Hamas e o Hezbollah, juntamente com a extrema-direita israelense, se retroalimentam? Um precisa do outro às custas da grande maioria da população que quer trabalhar, que quer paz, que quer segurança em Israel e também, por mais que exista ressentimento e ódio, e existe, também nos países árabes vizinhos. Até o Yitzhak Rabin, né? O assassinato do Yitzhak Rabin era o momento que eles estavam assinando ali o acordo de paz e os extremos nunca querem esse acordo. É uma tristeza. Foi bem lembrado. O Yitzhak Rabin foi assassinado pelo Yigal Amir, que está preso até hoje, não se arrependeu, com um tiro covarde na nuca. Ele, que é um general premiado israelense, estava caminhando o processo de paz. E aí veio a eleição em que o Shimon Peres disputava, que também era pacifista, com Benjamin Netanyahu. E o que o Hamas fez? Atentados terroristas em Tel Aviv, Haifa e Jerusalém, possibilitando a vitória de Benjamin Netanyahu. Precisa dizer mais alguma coisa? Se retroalimenta. Eu gostaria de ouvir sobre essa retroalimentação, Guilherme Mendes. Capê, sem dúvida que os líderes que mantêm esse estado de coisas extremamente belicosas se beneficiam dessa carnificina, seja do lado de Israel, seja do lado dos grupos terroristas, até porque eles não estão na linha de frente, muitas vezes não estão nem lá no território, não vão tomar bomba na cabeça, não vão ter pager explodindo ao seu lado. Eles estão muito bem guardados, muito bem protegidos, e os otários dos seus terroristas que vão lá cometer atrocidades contra a população civil, ou então os soldados do exército de Israel, que também vão lá matar, muitas vezes nem sabendo por quê. Agora, Capês, o que me espanta nisso tudo é entender a matemática e aonde, de fato, o Netanyahu quer chegar. Foram 252 pessoas sequestradas. Eu não vou aqui mensurar a dor de uma mãe que tem um filho sequestrado versus uma mãe que vê um filho explodir ao seu lado em razão de uma bomba. A tábua de valoração não é essa. Mas você veja, só nessa incursão ontem, 550 mortos. Até 15 de agosto se falava em 40 mil em Gaza, fora aqueles que morreram depois, vítimas da desnutrição, de outras doenças, dado o cerco sanitário que foi feito no território. Com certeza isso já passou de 50 mil pessoas. Qual que é o cálculo? É 1 para 1.000? É 1 para 500? Eu não estou entendendo aonde Israel quer chegar. De fato, se o Netanyahu está querendo levar essa situação para uma escalada global tão somente para garantir a sua permanência no poder com uma nova eleição, está na hora do mundo se insurgir contra isso. E aí não tem como não falar do papel americano nesse cenário. Ele esteve há meses no Congresso, quando estavam ali naquele momento entre saída de Biden e assunção de Kamala, e ele foi aplaudido por republicanos e por democratas, se sentiu muito em casa. Conversou primeiro com o Congresso e depois foi falar com os candidatos à presidência, mostrando o seguinte: olha, quem quer que ganhe, o meu acordão aqui está fechado. E para vocês, eu vou atender na segunda, terceira agenda, se der. Se não der também, não tem problema. A sociedade americana precisa repensar essa relação com Israel, porque, de fato, o mundo corre risco, dado o endosso que,
praticamente sem nenhuma crítica, os Estados Unidos prestam ao Estado de Israel há muito tempo. Isso precisa ser revisto, é uma questão de segurança global, não é mais uma questão de afinidade ideológica, não é mais uma questão de afinidade e proteção financeira, é uma questão de estratégia política e militar que pode sim atingir o mundo todo. Bom, eu acho que essa é uma questão que tem vários aspectos, não é muito simples. Muitas questões têm que ser levadas em conta. Vem uma guerra desde a criação do Estado de Israel, no dia 15 de maio de 1948. Tem a Guerra de 49, depois a Guerra de 56 no Canal do Suez, a Guerra de 67, a Guerra de 73, a invasão do Líbano de 82. Então, é um conflito complicadíssimo e a gente precisa ter sempre esperança pela paz.